Não sabia. Eu preciso agora dar um cavalo de pau, porque o Atlético é em Salvador, né, contra o Bahia, e o jogo acontece amanhã. Eu tava doido para entrar nesse assunto, para perguntar para o professor aqui. Só uma coisa, informação sobre isso. O Breno tá mandando no grupo nosso, dizendo que lá tá chovendo pra caramba, e que parece que o Rogério Ceni havia reclamado recentemente sobre a condição do gramado da Arena Fonte Nova. E que o tempo tá nublado e a previsão para a hora do jogo de chuva. Então... Esse período em Salvador, no Nordeste, eu pensava que era abril, maio. Não, já avançou junho, julho. Não. Junho e julho mesmo. Sempre foi julho. O inverno do Nordeste ele tem muitas chuvas. Porque quando eu fui, a última não, que não foi a última, né? A mais recente que eu fui para o Nordeste, falaram comigo que o mês, tem um mês, não sei se é abril ou maio, é o mês mais barato. Não, mas aí é por outras questões. Volume de chuva e tal. Julho é o período de mais chuva. Junho e julho é de maior chuva. Maior chuva. Uma surpresa para mim. Saudades do Nordeste. Se eu e você, Valor, estivermos caminhando pela praia... De novo isso, essa mentira. Aquele vasto areial, só nós dois caminhando. Daqui a pouco você vai olhar para trás e vai ver só 2 pegadas na areia, assim, ó. E nós dois caminhando. Por quê? Porque eu estarei com você no colo. Eu estarei aqui abraçando. Eu estarei com você no colo. Por isso que tem só 2 pegadas na areia. E te falar, hein? Nem Noé carregou tanto animal. Ai, meu Deus do céu. Ô, professor Drubsky, eu estava querendo entrar nesse assunto do Atlético aqui. Aliás, falando em Atlético, Igor Rabelo foi oferecido ao Sport Recife. Aliás, Mateuzinho, que era do América, indo pro Sport. Como roda, hein? O Igor Rabelo oferecido ao Sport também. Não foi o Sport que bateu na porta, Cara, não? o que eu recebi de informação hoje, deixa eu até confirmar aqui, porque minha fonte é muito confiável. A minha fonte me disse aqui, ó, vou ler exatamente como me mandou, tá? Tá aqui. Cadê? Bateu na porta, eu lembrei da Barça, as pessoas batendo na porta. Aqui, ó. É igual uma Barça. Posso mostrar quem é aqui, ó. O que tá escrito aqui, ó? Igor Rabelo oferecido ao Sport. Oferecido. E Mateuzinho, ex-América, fechou com o Sport. Né? Então, disse que foi oferecido. Tentando falar com a gente dele. Do Igor Rabelo? Eu acho que o Igor Rabelo não topa aí, não. Eu acho. O Sport? Topa não. O Sport já tá... Ele já deu Ele não topou no Santos. Não muito parecido. Ele deu um não pro Santos. Né? Ele deu ano não pro passado. Mas né? era Série B já, né? Série B, enfim. Mas é o Santos. Mas enfim. Eu também desculpa. arriscaria esse palpite de que ele não topa. Também acho que não. Professor, jogo coletivo. O Atlético tem um elenco desequilibrado, é um elenco bom, mas é um elenco desequilibrado. O Atlético não tem um volante sequer de ofício. De primeiro volante. De primeiro volante. Um que não era primeiro volante, que joga mais como um 8, mas que chegou, que foi um jovem que demorou a entrar. Quando entrou, até rendeu, que é o Patrick, também lesão por estresse, está fora. O Fausto Vera, que poderia fazer em caso de necessidade, tá com desarranjo intestinal, né? Que eu acho que é mais ou menos o mesmo desarranjo do jogo anterior aí. O Fausto Vera não tem nem clima para ficar no Atlético mais, enfim. Mas o Fausto Vera, desarranjo intestinal, tá fora. E o Atlético pega um jogador que na seleção joga quase como um ponta no Equador, que é o Alan Franco, e ele faz o papel de primeiro volante. E tem feito bem. Aí mais à frente deles tem o Rubens, que é um moleque que eu acho muito bom. Jogador moderníssimo. Moderno. Aí daqui a pouco pode ser o Gabriel Menino e o Scarpa formando esse miolo de meio campo. O Atlético está a 4 pontos do líder, mas em 7º na tabela. Como é que você vê o que o Cuca vem fazendo com o elenco desequilibrado, com os salários atrasados? Então por que eu estou entrando na questão do salário? Como é que administra um clube, um vestiário, com salários atrasados e com desequilíbrio no elenco? Ricardo, você está louco, é difícil falar. Dizendo que é difícil responder a sua pergunta, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que existe confiança muito já estampada no elenco do Atlético para com a diretoria que está lá. Já é uma diretoria que está, sei lá, 10 anos, pelo menos uma corrente política, né? Sim. Por mais que seja SAF agora, é SAF da turma que estava lá, né? Então, eu acho que não há esse problema de financeiro, por mais que o salário não tenha caído no dia 10, ou dia 5, dia 20, ele não vai afetar o rendimento. A minha preocupação maior é o vestiário desequilibrado. Eu não sou expert em Atlético, então eu não posso responder, e nem Atlético, nem Cruzeiro, nem América. Eu não posso responder nos detalhes como vocês respondem sobre esse ou aquele jogador.
Eu falo um pouquinho do Cuca, que o Cuca é o seguinte, ele tem uma visão de jogo, para mim é um dos caras que eu gosto no futebol brasileiro, ele tem uma visão de um jogo mais vertical, de um jogo mais individual, no sentido de que ele quer que essa bola ande mais rápido e que tem maravilhas feitas aí ao longo dos anos e até no próprio Atlético. Para mim, eu acho que o melhor jogador do Atlético nesse ano de 2025 é o Cuca, porque ele tem mantido o Atlético num nível altíssimo de competição, né? Então, assim, é uma questão mesmo de ajustes, que eles vêm falando desde o início do ano, que o elenco precisa de mais esse, mais aquele, e o Atlético está, na minha visão, passando aquele momento que precisa de pé no chão, aquela coisa toda. Então, assim, eu acho que chegando ali 2, 3 peças para ele, eu acho que ele pode dar o encaixe que ele precisa. Mas não está com cara de que vai chegar, não. Chegar não vai. Mas o Ricardo trouxe uma colocação que ontem eu estava batendo papo com o Valu e o Valu levantou muito bem essa bola. Ele falou assim, Elton, você já pensou se tudo isso estivesse acontecendo e não fosse o Cuca o treinador do Atlético? Você já parou para pensar? Porque o Cuca, ele tem o respeito do torcedor do Atlético e da mídia e a compreensão também dos próprios donos. Então ele entende muito bem o Atlético, entende as condições que o Atlético está vivendo. Além do conhecimento do campo. Além do conhecimento do campo, dos jogadores, respeito dos jogadores, conhece o vestiário do Atlético, conhece no lugar certo para esse momento. Vamos pensar um estrangeiro estava no Atlético e o salário atrás. Primeiro momento. Vamos lá. O Atlético correu atrás daquele treinador que estava no Botafogo, Luiz Castro. Vamos lá. Luiz Castro veio para o Atlético. Tá? Disputou o Campeonato Mineiro, não teve atraso nenhum. Começou o Campeonato Brasileiro, atraso. Luiz Castro ia pegar e falar assim, o quê? Eu? Não estou acostumado com isso não. Ele mesmo chutaria o balde. Como outros treinadores estrangeiros que estavam aqui e não conheciam a fundo o Atlético, chutaram o balde em determinados momentos. Então o Cuca, concordo com o Ricardo, um grande reforço do Atlético para a temporada, o Cuca, porque hoje o Cuca é fundamental. Se o Atlético está aí nos últimos 24 pontos, ter conquistado 18, pode colocar na conta do Cuca. E aí, HG, eu me vejo aqui agora em acordo com você, com algo que você disse lá atrás. Agora ele vai na chegada do Cuca. Não quer ter razão em nada, não. Você quer ter razão sempre, não, mas aí agora eu estou de acordo com você. Por tudo que foi o ano do Atlético até aqui, esses 6 meses, né, indo completar-se o 7º mês, de que o Cuca, de fato, se torna, por isso tudo, né, pelo conjunto de acontecimentos, mas você disse lá à época, quando ele chegou, olha, o Atlético acaba caindo para mim na situação que é a melhor para ele durante a temporada, né? Até tiveram outros técnicos à frente, enfim, o Atlético até não confirmou isso, mas através de apurações, tanto sua quanto do Thiago Fernandes. Por isso tudo, agora de fato, concordo com você, é a melhor solução que o Atlético poderia ter encontrado na temporada de 2025. O Atlético buscava um treinador e um diretor de futebol. Aí tentou alguns nomes, aí um não aqui, outro não ali e tal, caiu no Brax. Que na oportunidade eu até critiquei aqui, porque eu falei, poxa, mas como assim? Vocês não conseguem, vocês querem outros... Mas aí o Brax veio porque os outros disseram não. Só que no final das contas foi ótimo para o Atlético ter o Brax. Né? Porque o Brax, não que isso seja algo que... não, se tem no currículo dele o fato de ser torcedor do clube, tá apto. Não é isso que eu estou dizendo. Mas diante de tudo que o Atlético está vivendo, talvez um outro diretor não aceitasse o que o Brax está aceitando agora. Sabe? Já que, eu tô vindo aqui como CEO do futebol, mas eu não tenho dinheiro para contratar, eu tenho que segurar a bronca aqui, atrás de salário e tal. Então o Brax acabou, mas assim, encaixando muito bem na atual situação do Atlético. Agora, o Cuca foi um negócio sensacional que a história entregou para o Atlético. Né? Você vai no Luiz Castro? Não. Você vai no fulano? Não. Você vai no fulano? O Cuca está disponível no mercado. O Cuca, quero. Aí quem que segura a barra hoje no Atlético? Isso é informação, gente. Não estou inventando história. Quem segura a barra no Atlético hoje, quem segura a barra, chega nos caras, não, vem cá, vamos ali, etc e tal. Que eu não sei nem se o Cuca é muito habilidoso para fazer isso, não. É ele mas e tá o Vitor. Se tornando, pô. É ele e o Vitor que estão segurando a barra, que são os caras mais próximos do elenco.
Então eles seguram a barra. Essa situação que o Atlético está vivendo aí não é fácil se fosse um forasteiro. Com certeza. Um cara que, tipo, por exemplo, Rodrigo Caetano, talvez não aceitaria. Aqui, você trabalhou no Atlético. O Caetano é habilidosíssimo. Você trabalhou. Não, estou dizendo não aceitar o que está acontecendo, de atrás do salário. Com o Rodrigo Caetano, ele não aceitaria. Mas ele é habilidosíssimo para tratar isso. Totalmente. Ô, Ricardo, você trabalhou no Atlético num período muito tumultuado do Atlético. 98 você estava no Atlético e passou por outras situações. 2004, você viveu atraso salarial, esse tipo de coisa, esses tumultos que o Atlético sempre Eu vivi na base. Eu vivi na base 7 meses de atraso de salário e a gente fazia vários. Outra época, hein? Eu vivi na base e foi muito difícil. Foi em 2003. 2003 estava difícil. E a alimentação, o cara da alimentação falava comigo, eu era o gestor da base. Chegava em 2003, porque depois eu substituí o Luiz Henrique como 3 meses no time profissional. O Sérgio Coelho era o diretor de futebol, o Ricardo Guimarães era o presidente, o Issa Elias Moisés era o meu diretor de base, né, era o diretor estatutário da base. Então, assim, passamos dificuldades. A refeição estava limitada, estava com coisas. Até que depois saí dali, fui para o Cruzeiro, né, para voltar ao campo, como minha carreira sempre foi nessas alternâncias de campo e gestão. E aí depois o Atlético deu um boom, né, subiu, cresceu, campeão da Libertadores e tal. E eu ainda achava, como é que pode? Os caras não tinham dinheiro para pagar o salário da gente, agora já está pagando 800 mil, 700 mil. E o Atlético virou, o Atlético cresceu muito, mas sem dúvida nenhuma a conta chega, né? Porque o débito está ali, né? Então a coisa chegou, mas assim, hoje o Atlético, dentro da visão externa que eu tenho, né? Da maneira de conceber o futebol, como eu concebo e vejo de externo, eu acho que o Atlético está nas mãos certas, vai se equacionar, vai. Agora, uma coisa que nós brasileiros, não vou nem dizer torcedor não, nós brasileiros, o ambiente do futebol, precisa aprender a viver 3, 4, 5 anos. Eu vou falar uma coisa aqui que os caras, se eu estivesse falando pessoalmente, eles iam jogar tomate podre, ovo podre, né? Mas acostumar a dizer, esses próximos 3 anos são para reestruturar o clube, para refazer a condição desse clube voltar a ser campeão. Nós queremos ser campeão para amanhã, nós queremos ser campeão no próximo, nós queremos ser... Eu fui criticado no Fluminense porque eu assumi o Fluminense assim que o grande patrocinador Márcia saiu. Que é o Unimed. Aí eu tive o cuidado de não falar para não fazer propaganda, né? Não tem problema, não. Lasquei aqui que podia ter falado. Mas aí eu dei uma primeira entrevista, estava todo emocionado, Fluminense para mim, Fluminense, o Atlético Mineiro e América Mineiro, Atlético Paranaense também, em Goiás, mas enfim, Fluminense era um time de estampa para mim como treinador. Aí eu falei, não vai importar, nós somos Fluminense, nós somos grandes, nós somos isso e tudo, talvez a gente precise de um tempo para... O meu assessor de imprensa chegou para mim, você foi mal, Ricardo. Mal? Como assim? Não, você não podia falar, tem que ser campeão, nós vamos ter que ser campeão. Eu falei, poxa, mas depois de mim vieram mais 2 treinadores e o time ficou em 12º lugar. O que eu quero dizer com isso é que não merecia ficar em 12º. O Fluminense está lá, hoje é o clube decantado aí por ter ficado entre os 4 do Mundial, essa coisa toda. Mas a gente precisa aprender a contar de 1 até 10 antes de torcer, antes de xingar, de jogar uma pedra. E enquanto a gente não sair dessa seara, nós vamos ver essa gangorra, essa montanha-russa que é o futebol brasileiro. Tá lá em cima, tá cá embaixo, tá lá em cima, tá cá embaixo. E aceitar ouvir realidades, né, Ricardo? De acordo com a situação, não com a história do clube, né? Aquele momento você fazia um raio-x do momento do Fluminense. Momento, não, como instituição, o Fluminense é gigante. Gigante, sempre vai ser, difícil não isso ser. É de difícil aceitação aqui no nosso futebol ainda. Por e várias partes, né? E nós queimamos nosso fator chave, que até hoje continuamos sendo celeiro de craques, né? Com um perfil diferente de escola formadora, mas continuamos, somos 1.200 jogadores brasileiros espalhados pelo mundo. É o país que tem mais, acabou, esquece. Agora, nós queimamos a possibilidade, por exemplo, de uma entre-safra, como o Atlético está passando, de não poder contratar e tal, lançar meia dúzia, não estou dizendo nem se o Atlético está bem ou mal na base, eu nem quero saber, mas de lançar meia dúzia de jovens talentos, entendeu? Nós queimamos a base. Então é um pensar coletivo que a gente precisava ter, né? Precisa ter algumas leis, algumas regras que regem. Fair play financeiro pode vir
e ajudar muito na gestão dos clubes. Já está abrindo discussão sobre isso. Pode ajudar muito na gestão dos Michel clubes. já discute sobre isso e tal, e eu acho que daqui a pouco, inevitavelmente, isso vai acontecer, como daqui a pouco pode